Bom dia! Vou tirar a musiquinha aqui. No futuro. Ouvindo uma musiquinha em homenagem à Semana das Crianças. Vou falando aqui até enquanto o Instagram vai avisando as pessoas, o pessoal vai entrando. Na semana que vem é a Semana das Crianças. E eu resolvi esse ano produzir um conteúdo aí que vai estar na semana que vem no canal da Harmonia no YouTube, com diversos temas relacionados aí ao universo de cuidado, né, com as crianças, com as coisas das crianças. Eu vou falar de como organizar um quarto infantil para ser um quarto não só organizado, mas também funcional, também que ajuda a criança aí a ter clareza, né, do lugar das coisas, a ter mais eficiência na hora de estudar, como organizar brinquedos, como higienizar, lavar brinquedos, diversos tipos de materiais, né, que tem, hoje em dia a gente tem aí brinquedo, tem de madeira, tem de plástico, tem de tecido, tem de borracha, e as pessoas têm muita dúvida, né, de como higienizar da forma correta e que também não danifique o brinquedo, né. Vou falar também como envolver as crianças nas tarefas domésticas, como você se organiza, né, para ajudar aí seu filho a ser uma criança organizada. Então serão 5 vídeos, tá, na semana que vem, um por dia, vai subir lá no canal da Harmonia, então se você não está inscrito lá ainda, se inscreve, tá bom? E aí hoje aqui eu quis fazer como se fosse uma roda de conversa virtual, né, e aí eu convidei 2 pessoas muito queridas para mim, que têm trabalhos que eu admiro muito e que se relacionam aí com o trabalho que eu faço, né, porque eu sempre falo, a pessoa pode chegar no Instagram, olhar a foto, né, e falar assim, nossa, que gaveta bonita, que roupa dobrada bonita, né, mas o trabalho que eu faço é muito além, muito mais profundo do que isso, né, a foto da roupa dobrada ou, sei lá, de uma gaveta de cozinha com as coisas no lugar, são só o resultado visual, né, mas o trabalho é muito mais profundo que isso. E o trabalho da Drica e da Carol, né, se relacionam muito com o meu trabalho para esse olhar para a infância, né, a Drica é uma arquiteta, não vou me aprofundar muito, porque eu quero que elas mesmas falem, né, com mais propriedade aí dos seus trabalhos, mas a Drica é uma arquiteta especialista em neuroarquitetura e especialista em neuroarquitetura infantil, que desenvolve espaços para crianças e bebês, espaços saudáveis, então tem um olhar aí muito cuidadoso para a infância e para o desenvolvimento das crianças, né? E a Carol é uma psicóloga familiar, autora de 2 livros, a gente já teve outros trabalhos, estamos aí no outro projeto também em parceria, é uma pessoa com quem eu aprendo muito, que eu admiro muito. Então, eu acho que elas têm muito aí a agregar na nossa conversa hoje. Bom dia, bom dia, bom dia. Me contem se vocês fizeram um cafezinho, eu já estou com o meu cafezinho aqui, para a gente tomar esse café virtual. A Drica já entrou, deixa eu ver se eu consigo adicioná-la. Drica, eu chamei, se não aparecer para você, o convite se quiser chamar. Oiê, bom dia. Oi, Lu, bom dia, tudo bem? Tudo, e você? Tudo ótimo. Vamos lá. Não sei se a gente espera a Carol entrar ou se você quer ir se apresentando. Você que manda, você é a dona da casa. Imagina, o negócio aqui somos uma comunidade, né? Você tá bem? Tudo ótimo. O Rafa vai para a escola de manhã também? Eu não te perguntei isso. Ele vai o dia inteiro. Ah, a Carol chegou. Ah, tá. Carol chegou. Oi, Carol. Vamos lá, deixa eu adicionar a Carol aqui, que aí a gente... Ah, que engraçado, dela não me aparece a opção de convidar. Carol, você consegue pedir? Que aí eu só dou aceite, porque o seu não tá azulzinho para eu convidar, igual eu fiz com o da Adri. Não aparece. Vamos ver se a Carol consegue pedir. Quando entra, você tem a opção de pedir para participar, né? Será que não apareceu para ela? Isso. Não sei. Para mim, o dela aparece. Está escrito convidar, mas não tá clicável. Entendi. Vamos esperar aqui um pouquinho. Carol? Você conseguir colocar pelo menos um comentário se aparece para você a opção? Que eu não tenho nenhum pedido para participar. Ah, agora aparece, agora eu consigo chamar.
Chamei, Carol, vê se chegou o convite aí para você. Bom dia. Oiê! Bom dia! Que alegria, queridas. Vamos lá. Se apresentem, por favor. Quem quiser falar primeiro, fiquem à vontade para falar de vocês, da maternidade de vocês, do trabalho de vocês, para a gente começar. Vai lá, Carol. Não, você chegou primeiro. Tá bom, eu sou a Adriana Palermo, né, conhecida como Drica, e sou arquiteta, formada há 20 anos, trabalho aí na área, trabalhei muito na área residencial, ainda tenho alguns projetos, e, né, Carol? Carol é minha cliente. E estou me especializando sempre em arquitetura infantil, em neuroarquitetura, estudo bastante sobre isso, sobre o desenvolvimento infantil e como a arquitetura tem tudo a ver com isso, né? Como a gente pode preparar um ambiente na nossa casa, preparar a casa, na verdade, para as crianças, desde o recém-nascido até a vida adulta. Então, esse desenvolvimento infantil a gente sim pode ajudar através do ambiente. E esse é o meu propósito, e não só em casa, mas na escola, em clínicas que atendam crianças, em áreas públicas, parques. Enfim, acho que o trabalho é bem grande aí, bem abrangente para a gente melhorar a qualidade dos ambientes para as crianças. E eu tenho um filho de 5 anos agora, que chama Rafael, e moro aqui em Indaiatuba, interior de São Paulo. Sou de São Paulo, mas moro em Indaiatuba hoje. A gente veio na pandemia para dar uma sossegada. Então é isso. Legal, Dri. Bom, eu sou Carol, nome de RG não vale. Carol Bueno. E eu sou psicóloga familiar. Dentro da psicologia, campo de atuação é com as famílias. E o jeito que eu entendo família como ambiente. Então, eu acho que faz muita relação com o que a Dri coloca, né? Então, não só como né, mas é o entorno da criança que dá condições para o desenvolvimento adequado para ela, né? Eu comecei trabalhando com grupos maternos, com temáticas específicas, né? Então, eu comecei com aleitamento materno, parto, caminhei em algumas situações pós-parto e tal, sempre grupo. Depois fui pelo caminho de desenvolvimento, trazer repertório de desenvolvimento infantil, né? Ainda estava muito ligado na discussão sobre desenvolvimento adolescente, né? E aí, na pandemia, eu senti a necessidade de ajudar muitas famílias a cuidar do tempo, né? Então, eu escrevi meu primeiro livro sobre rotina e venho trabalhando, ajudando as famílias a darem conta da parte de tempo, né? E recentemente eu escrevi meu segundo livro falando de família, né? Colocando na roda a importância da gente se entender, apesar das crianças como ambiente de todas as crianças, não só dos nossos filhos, né? Para que os nossos filhos também sejam cuidados pelas outras pessoas adultas, né? E a gente consiga fazer um pacto social pelo que prega o ECA, né? Nós somos, perante a lei, responsáveis, família, Estado e sociedade. A gente não pode deixar de lado a sociedade. E a gente faz parte da sociedade. Tenhamos filhos ou não. Seja o meu filho, ou seja o filho da Drica, seja a filha da Lu, eu sou responsável, inclusive perante a lei. Né? Então, é isso. Legal. Bom, então, Carol, eu acho que é o seu áudio que está com um pequeno ruidinho. Não sei se você tiver fone perto de você, eu acho que talvez melhore, se você quiser testar, tá? Mas não está impedindo de te ouvir, não, só que fica um ruído no fundo. Eu vou tentar, não vou prometer, porque eu às vezes não consigo fazer sem.
Mas vamos... Não, tranquilo, mas dá para te escutar. Tá. Primeira coisa que eu queria assim, que a gente falasse, né, é que a gente pensando em ambiente, né, num espaço, tem diversos aspectos no ambiente que impactam, né, influenciam no bem-estar do ser humano, né? Então, desde o tamanho, né, se é um tamanho normal, se é um ambiente muito pequeno, se é um ambiente muito grande, se tem um pé direito muito alto, se esse lugar tem ventilação, como que é a iluminação dele, que tipos de materiais, né, se é um piso quente, se é um piso mais frio, o tipo do cimento que foi usado na construção, enfim, se é um espaço que tem elementos da natureza nele, ou elementos naturais, né, a ordem, né, e trazendo um pouco da visão do meu trabalho, se é um lugar caótico, se é um lugar que de vez em quando está bagunçado, mas as coisas voltam para o lugar, as coisas têm seus lugares, tem uma aparência harmônica, né, ou tem uma aparência caótica, se é um espaço, enfim, que tem luz natural, né, tudo isso a gente sabe que pode impactar, né, no bem-estar de uma pessoa. Aí a gente olhando para as crianças, né, além de impactar no bem-estar, isso pode impactar, porque a criança ainda é um ser em desenvolvimento, né? Ela é um ser humano que está se formando, né? Tanto psicologicamente, quanto o corpo, o desenvolvimento cognitivo, né? São várias coisas envolvidas aí. Aí eu queria que vocês duas falassem um pouquinho, cada uma com, né, com a sua visão, né? Como que isso pode, né, impactar de fato aí no desenvolvimento da criança e como que a gente pode criar, né, espaços que vão colaborar para um desenvolvimento adequado. Então, posso começar? Por favor. Da minha parte, o ambiente físico, né? A gente hoje vive 90% da nossa vida em ambientes construídos, né? Fora da natureza. E isso, o ser humano não foi feito para isso. O ser humano foi feito para viver na natureza e o nosso corpo sente isso. Através da luz do sol, através da terra, através das árvores, através da natureza, o nosso corpo funciona através disso. Então, a gente, dentro de um ambiente construído, ele nunca vai ser neutro. Ou ele é bom, ou ele é ruim para o nosso desenvolvimento, né? Então, esse é o ponto de partida do meu trabalho. E a gente sente o ambiente com os 5 sentidos, né? A gente é muito visual, então a estética sempre vem em primeiro lugar. Então, quando a gente olha para o ambiente, é bonito ou não é bonito, e a gente esquece dos outros sentidos. Mas o ambiente é sentido pelo nosso corpo com os 5 sentidos, né? O nosso cérebro percebe isso e envia comandos para o nosso corpo, hormônios que funcionam através do que a gente está vendo, sentindo, cheirando, ouvindo. Então, a criança, quando ela nasce com o cérebro instintivo super aguçado, porque ela ainda não tem nenhuma informação. Ela nasce neutra, né? O cérebro dela, instintivo, está muito maior do que tudo que a gente aprendeu como adulto hoje. Então, quando ela chega num ambiente construído, ela percebe isso com os 5 sentidos muito mais do que nós adultos, que já temos aí muitos anos de informações, né? E as pessoas não olham muito para isso. Quando o recém-nascido nasce, elas falam, nossa, mas ele nem entende de ambiente. E na verdade ele entende muito, né? Porque ele está sentindo aquele ambiente. Então, a partir disso, e aí o preparo da casa como um todo para a criança ser livre, para a criança conseguir se desenvolver, conseguir subir nas coisas, conseguir lavar a mão sozinha quando ela já for um pouquinho maior, conseguir cortar uma fruta quando ela for um pouquinho maior, conseguir comer sozinha. A criança, isso, além dela desenvolver a autoestima dela, eu fiz um vídeo ontem sobre isso, a autoestima é criada quando o cérebro da criança está em formação também, né? É muito forte essa fase da primeira infância. Então, quando a criança tem essa autoestima
validada e melhorada e ajudada pelos pais e pelos educadores, enfim, por toda a sociedade, ela acredita mais nela e isso vai refletir na vida adulta dela. Além do desenvolvimento motor, além do desenvolvimento como ser humano e o desenvolvimento físico, né, da criança. Então, o meu trabalho é baseado muito nisso, em preparar os ambientes. E aí parque, escola. Eu estou fazendo alguns projetos de escola, né? Estou conseguindo chegar aqui. Tive uma super dificuldade em chegar nas escolas, mas agora eu estou conseguindo. Eu estudei na Waldorf, né? As duas aqui são super conhecedoras da Waldorf, e eu estudei na Waldorf desde criança. Então, para mim, o ambiente infantil era naturalmente Waldorf, né? Que traz muita natureza, que traz madeira, que traz lã, que traz objetos para a gente sentir, que não tinha brinquedo de plástico. Então, a minha infância e o meu crescimento foi muito diferente do que hoje meu filho vê, porque meu filho não estuda numa escola Waldorf, né? Então, eu faço esse contraponto muito forte como mãe, porque eu tive uma infância diferente e eu tento trazer um pouco disso para ele, porque eu sei o quanto é importante. Então, acho que é isso. Acho que a Carol pode falar do lado dela. Eu vou trazer primeiro um conhecimento que eu acho que é pouco comum, que vem da antroposofia, não só de 5 sentidos, mas de 12. Né? A antroposofia ela vai trazer 12 sentidos, né? Ela amplia, e hoje a ciência biológica já reconhece 9, tá? Tem caminhado para o reconhecimento. Então, Steiner escreveu isso em 1900 e hoje a gente vem reconhecendo com algumas diferenças de nome, tá? Né? E além do que a gente conhece como sentido, né? Então, visão, audição, tato, paladar e olfato, né, clássicos. O Steiner ele vai ainda como repertório de sentido, né, movimento e equilíbrio, né? Então essa é a parte constitutiva, né? O que é a percepção sensorial? É a percepção da diferença, né? É perceber. Então não é o sentido do movimento, não é o movimento, tá? É a percepção do movimento. Ela é uma percepção própria, né? A criança, por exemplo, em vários estudos do Steiner, ele vai trazer 4 sentidos básicos, que é o tato, o vital, já explico o que é, o movimento e o equilíbrio, que são os 4 básicos. A criança, ela sente alegria na percepção do movimento. Se a gente vê, agora a Drica está trabalhando no projeto da minha casa, né? E quando a gente vê que algo nasceu, que algo surgiu, né? Então você está naquela obra dura, e aí tem tudo que se concretizou da obra, né? Dá uma sensação de alegria. É isso que ele está trazendo, é a percepção do movimento. Eu percebi que o movimento aconteceu. Isso traz essa satisfação. A gente pode ver, por exemplo, a gente pode ter a mesma percepção se a gente acompanhar um feijãozinho. Então a gente coloca o feijãozinho no algodão e vai vendo todos os dias. No dia que ele brotar, ou seja, o dia que você toma conhecimento, percebe o movimento, aquilo te traz alegria. Né? Só que a criança que não se movimenta, ela não tem percepção de movimento. Então o espaço ele precisa ter condições de trazer o movimento. O equilíbrio, né? A percepção do equilíbrio, ela está intimamente ligada com o movimento, porque eu me movo no mundo, mas eu paro no eixo. Eu estou centrado em mim. Isso traz interesse dentro, né? Então a criança que pode testar o equilíbrio sem perder o eixo, são essas brincadeiras que é muito comum em escola Montessori, né? Aquelas coisinhas também no mundo Waldorf, né? Ela dá essa sensação de estar inteira. Né? Estar centrada. O tato,
o Steiner é um sentido primordial, é o primeiro, né? Tudo é tato para o Steiner, a partir, pelo menos, assim, a visão é um tato de luz. O som é o tato de som, né? É uma especificação que a gente vai tendo com a qualidade do tato, né? É como a criança se percebe. É a partir do tato que ela diferencia o eu do outro. Então, uma criança que só tem como repertório tátil o plástico, ela cresce uma pessoa com muita dificuldade de aceitar a diferença. Oferecer elementos táteis diversos para a criança. Madeira, metal, soquinhos que não são lisos, que têm rugosidade, tecidos variados, né? Assim, plástico faz parte da realidade. Não precisa ser só o plástico, sabe? Então, não é o melhor, tem algumas características que eu poderia falar, outras ofertas que pode trazer para a criança para que ela possa, no corpo, começar a vivenciar a diversidade. Desde o primeiro momento. Então, assim, se eu só ofereço um tipo de experiência, ela vai ficar com uma mentalidade muito de uma visão vital. O vital é algo que hoje também na neuropsicologia chama de sentido orgânico, já é reconhecido como um sentido. Movimento e equilíbrio também, tá? Desde o Piaget já se falava de fase sensório-motora, né? Então já tinha um conhecimento, já foi consolidado. O sentido orgânico é a percepção do estado interno. Então, por exemplo, eu agora tomei um café. Eu percebo a satisfação da comida, ou do cafezinho, do queijinho. Daqui a pouco eu tenho vontade de fazer Carol. xixi. Oi. Desculpa eu te interromper. O que você está falando é tão interessante, mas o áudio está baixo e com ruído. Eu não sei se você conseguir aumentar, talvez se você não tiver microfone, se você consegue aumentar. Só para a gente não perder, porque assim, é tão rico tudo que você está trazendo que eu não queria que as pessoas tivessem dificuldade. Se alguém estiver ouvindo 100%, talvez sou meu. Para você tá ok, Dri? Tá com um pouquinho de ruído, mas estou conseguindo ouvir. Tá, o pessoal que está aí assistindo, se alguém puder comentar se tá com ruído também, só para eu ter certeza, porque para mim tá com ruído de fundo, que às vezes a sua fala fica um pouco sumida. Eu até tenho o fone, mas é que se eu tirar eu não consigo manter a bateria. Eu tenho medo de cair a bateria. Entendi. Deixa eu pôr um pouquinho e vejo como é que fica. Se eu cair, eu entro de novo, tá? É porque acabou a bateria. Esse celular. Tá, desculpa cortar seu raciocínio, mas é porque... Não, tá bom. De fato, não queria perder. Vocês me ouvem melhor? Vai falando. Eu acho que tá igual. Tá, eu acho que tá igual. Continua o ruidinho no fundo. Eu coloquei o microfone. Tem como se fosse um eco. Ele não deixa entrar, né? Uhum. Tem como se fosse um eco, sabe? Não tenho nada aqui. Deixa eu ver se eu consigo entrar em outro aparelho. Alguém escreveu aqui, ó. Tá com bastante ruído. Talvez se você falar um pouco mais devagar ajuda, mas você não estava falando rápido. Eu escuto com ruído, sim, a voz às vezes fica baixo mesmo. Eu estou tentando entrar por aqui. Espera só um pouquinho. Vou ver no outro celular se eu consigo entrar, se fica melhor o áudio. Dri, se você quiser ir comentando o que eu falei, aí eu já tento entrar de novo. Carol, eu falei isso antes de entrar aqui, e o quanto eu sempre aprendo com você, né? Adoro conversar. É sempre uma aula, né, Drica? Ela a Carol abre a boca, é uma aula toda vez. Parece na escola, olhando para a professora assim, falando, uau, Carol. Sempre aprendo muito com você, e acho que isso é muito legal, né? Eu estudei na Waldorf, mas eu não sou super estudiosa da antroposofia. Já estou estudando algumas coisas, mas nunca me aprofundei muito, né? Então, meu irmão também estuda bastante, e também eu tenho essa sensação, a mesma sensação de conversar com a Carol, tenho de conversar com ele, que ele também
me ensina muito, né, sobre o Rudolf Steiner, sobre os ensinamentos e sobre... Eu tô saindo aqui para entrar de novo, espera só um pouquinho. Tá bom. Tá bom. Tá? Acho que ela vai sair. Mas é isso que você falou, Drica. A Carol abre a boca, é sempre uma aula. Eu só assisto, vou absorvendo, porque traz muita clareza de muita coisa que às vezes parece óbvio e a gente não está enxergando, né? E uma coisa que você falou também que eu achei interessante, que eu até anotei aqui, né, dos 5 sentidos, né, que a gente tem, só que quando a gente já é adulto, né, você chega no ambiente, você olha, né, a estética é o que chama mais, que é o que salta aos olhos realmente, né, o que está visível. Mas de forma inconsciente, os nossos outros sentidos, o nosso corpo está respondendo a isso, né, ainda que a gente não perceba, né, ainda que seja de forma inconsciente. Sim, um exemplo clássico disso, né, para as pessoas saberem, é quando a gente está sentado, por exemplo, fazendo alguma coisa de costas para a porta, né? A gente fica com a impressão toda hora que alguém está entrando ali. A gente não relaxa, a gente não faz a coisa que a gente precisa fazer, porque o nosso cérebro está mandando um alerta que pode vir um ataque das costas, porque a gente não está olhando e tem um espaço ali para entrar. Uma prateleira que fica em cima da nossa cabeça. A gente trabalhando ou a gente dormindo, nosso cérebro também está mandando um aviso falando, olha, pode cair alguma coisa em cima da sua cabeça. A luz, né? Se a gente fica o dia todo com a luz muito branca, a luz muito clara, que é considerada a luz mais azulada, que é a luz do meio-dia, que é do sol a pino. Nosso corpo, ele produz mais o hormônio para a gente se mexer, para a gente trabalhar nesse horário. Se a gente fica o dia todo, o nosso corpo fica doido, porque ele fala, meu Deus do céu, eu tenho que ficar alerta o tempo todo. As formas, né, que hoje eu acho que na arquitetura acabou ficando super em alta, as formas arredondadas, porque muita gente está estudando, né, sobre neuroarquitetura, biofilia, por quê? Porque as formas de ponta, né, remetem o nosso cérebro à lança, à faca, a perigo, a ataque. Então, todas essas linguagens, né, que a gente nem pensa muito, acaba impactando no nosso dia a dia, no nosso cérebro. Um barulho de uma obra que está do lado do nosso trabalho, do lado da nossa casa, que está o dia inteiro ali, chega uma hora que você não ouve mais. Você não presta mais atenção, mas o seu cérebro está prestando atenção e você chega no fim do dia com dor de cabeça, você fica cansado, você fica estressado. Então, a gente prestar atenção, né, em todos os sentidos e trazer isso. E o que para mim, o que eu percebo, né, é muito diferente do que a Lu percebe. Porque a gente tem um repertório, a gente tem memórias. Então, o cheiro do café, para mim, pode trazer uma memória, para a Lu pode trazer outra. A cor que a gente pinta, uma vez eu coloquei um post sobre cor aqui no Instagram e veio uma pessoa falar para mim, e eu estava falando, né, que nem sempre um quarto azul remete à calma, né? Às vezes o quarto azul, a pessoa sofreu um trauma e a pessoa veio me falar que quando ela era criança ela foi abusada num quarto com uma parede rosa e ela tinha horror à rosa e ela não conseguia ficar num ambiente que tinha uma parede rosa. Então, assim, cada um é um indivíduo com as suas percepções, com as suas memórias, com tudo que a gente traz, né, da nossa vida toda vai formando o indivíduo que a gente é. E o ambiente também traz isso, tanto o ambiente físico, né, quanto o ambiente de família.
Então, o grito para uma pessoa significa, isso a Carol pode falar muito melhor que eu, mas o grito para uma pessoa pode não parecer nada e para outra pessoa pode ser Nossa Senhora, né? Então, assim, as percepções do indivíduo, tanto com tudo que ele viveu, e a personalidade, o temperamento, e aí entra toda a parte psicológica, né, Carol? E que eu também não vou entrar, mas isso tudo a gente tem que olhar. Então, por isso que é muito importante a gente, quando vai fazer um projeto, conhecer esse cliente, né? Saber as preferências dele, saber que a pessoa não gosta de um monte de rejunte, né? Que você não pode colocar peças pequenas porque o rejunte dá um tilt na cabeça da pessoa. Isso é pessoal. Eu adoro coisinha pequenininha na parede com rejunte. Isso é muito pessoal. Não tem certo e errado, bonito ou feio. Tem um lugar que a pessoa se sente bem e um lugar que a pessoa não se sente bem, né? Então, é bem complexo, mas a gente consegue atingir um bem-estar da pessoa morando ali, das crianças também, através desse estudo e da percepção de conhecer o nosso cliente. Então, Dri, eu ouvi o tempo todo, tá? Eu estava fazendo aqui, melhorou meu áudio, eu tô em outro celular. Muito! Tá. Muito, que bom. Então, Dri, eu ia falar sobre o sentido vital, né? E o sentido vital, ele traz essa percepção de corpo. Então, uma pessoa que sofreu uma violência sexual, ela tem uma experiência, um registro corporal. Ela tem uma percepção de entranhas, gente. Assim, bom, eu falo isso no meu primeiro livro, eu passei por violência sexual. A percepção é de corpo, é um registro corporal, né? Essa percepção de perigo, de uma porta atrás de mim, ela não se dá de outra forma que não é no corpo. O medo, ele é um registro de corpo, né? Pessoas que são ambientadas em espaços onde o tom de voz é elevado, elas estão mais acostumadas. Então, por exemplo, numa típica família italiana, estou estereotipando, tá, gente? Mas é assim, é o ambiente da família da minha irmã, onde eu cresci. Todo mundo fala alto, né? Na família da minha mãe, nós temos uma descendência espanhola. O nosso tom é alto e é um pouco ríspido, né? A gente não entende do mesmo jeito que um oriental, né? A gente vai captar essa percepção. Então, assim, pensando naqueles sentidos básicos que eu coloquei, né? O tato e o vital. Vou trabalhar só com essa dupla porque elas são muito importantes para a gente entender o que a gente está trazendo, né? O contato do som com o meu ouvido, mas a minha percepção do meu corpo em relação ao ouvido dá um tom de uma série de coisas que vão acontecer. Eu vou tirar a blusa porque eu vou fazer trazer uma imagem de neuropsicologia, né? Na neuropsicologia, né, a gente fala o cérebro trino, tem vários modelos, né? Mas se a gente imaginar que é um tronco encefálico, tá? Aqui, nesse espaço, tá chegando todas as informações sensoriais. Então, o grito, o tom, o contato com o corpo, isso vai subir. E ele vai chegar aqui no sistema límbico, que é o que controla e organiza as emoções. As emoções, ela é uma organização das sensações corporais. Então, quando eu tenho a porta atrás aberta, isso me gera palpitação, me gera apreensão, né? O sistema límbico vai organizar como medo. O que eu faço diante de medo? Bom, as respostas típicas do sistema límbico para medo são luta, fuga, engajamento social e congelamento. Então, o meu corpo inteiro vai se preparar, ele vai se organizar para isso. Um corpo que está organizado para luta, fuga, engajamento social e congelamento não está trabalhando. Toda a sua energia foi drenada para esse movimento, né? Então, o que eu vou fazer? Eu vou virar o rosto em busca de olhar se tem alguém vindo. Isso é engajamento social, isso é instintivo. Eu estou com medo, eu procuro se tem alguém com quem eu posso me resguardar. Eu tensiono. Os meus pés vão receber fluxo de sangue, as minhas mãos vão receber fluxo de sangue e eu tenho que preservar entranhas.
fisiológico, não tem, assim, absolutamente fisiológico. Eu tenho que me preparar para o medo, né? E aí, a gente, em geral, tá? Então, assim, o andar de cima, então eu vou continuar aqui, né? E aí eu tenho o córtex, e no córtex eu tenho dois lados, direito e esquerdo. No direito eu vou formando imagens, vou trazendo autobiográfico, e aqui eu vou dando sentido, no esquerdo, né? Eles estão em conexão, mas chega no direito e vai para o esquerdo. E depois junta tudo no pré-frontal. E aqui vai formando os mapas, né? A criança pequena nem tem essa parte ainda plenamente desenvolvida. Ela nasce com isso quase pronto, não é total... O tronco encefálico não é completamente pronto, ele ainda depende de estímulo. Então, um exemplo muito comentado hoje é a mãe canguru, né? A criança regula o batimento cardíaco no contato com a mãe, né? Mas ele já tá, a criança já nasce respirando, ela vai regular a respiração, a regeneração. O sistema límbico vai começar a maturidade dele com 3 anos. Então, ela passou por uma série de experiências de corpo e foi juntando repertório, foi juntando repertório. Se eu tô num ambiente físico, temporal, afetivo, que gera medo, eu vou preparando respostas de medo. Se eu estou num ambiente que gera segurança e, portanto, o medo não está presente, eu vou criando outro repertório, né? E aí, eu me adapto, né? Então, eu gosto, Dri, em vez de trazer certo, errado, adaptado, desadaptado. Principalmente porque eu discuto muito a questão de eletrônicos, né? E aí, a gente vai adaptando esse corpo para um tipo de mundo, um tipo de contexto. Então, o que é ser adaptado para um mundo violento? O que é ser adaptado para um mundo 2D? Quando eu estou adaptado para um mundo violento, eu não estou adaptado para um mundo amoroso. Quando eu estou adaptado para um mundo em 2D, eu estou desadaptado para um mundo 3D. Então, hoje, a realidade que a gente vê de crianças com eletrônicos, ela traz um prejuízo na realidade concreta. Elas estão indo bem na direção do eletrônico, mas necessariamente, porque eu não consigo me adaptar a duas coisas, né? O meu corpo vai sendo construído para um tipo de contexto, o cérebro está no corpo. Eu começo a ter o quê? Um prejuízo em relações concretas. Eu não consigo me relacionar com uma coisa muito simples. As crianças, hoje, elas não têm a percepção de espaço, elas se esbarram. Porque elas estão tanto no eletrônico que elas não desenvolveram a noção de dimensão corporal. Elas estão se esbarrando. E aí, o que acontece? Eu, que sou outra criança, que fui esbarrada, fico com raiva, porque fui derrubada, fico com medo, porque fui derrubada, fico triste, porque fui derrubada. E o encontro vira um encontro tenso. O encontro que era para ser de brincadeira, não vira. Eu que não desenvolvi a percepção de movimento, não consegui desenvolver a alegria de viver. Se eu não me movimento, eu não tenho essa percepção de alegria, né? Então, a gente vai se desadaptando, né? E aí a gente vai comprometer toda a minha adaptação de córtex, porque o córtex é alimentado, a parte cognitiva que a nossa sociedade tanto valoriza, ela está embasada no que veio de sensação de corpo e o que veio de emocional. Então, assim, hoje, inclusive na área de psicologia de RH, se valoriza muito mais quem tem o que eles chamam de soft skills, né, habilidade social, do que conteúdo formal. Por quê? Porque a gente não está, neste caminho da hiperintelectualização, só repertório cognitivo, a gente está enfraquecendo a parte emocional e a parte da experiência concreta e sensórica. Nossa, é muito para pensar, né? A cabeça da gente fica borbulhando, né? E que aí eu penso em tudo, né? É em casa, são as crianças em contato com outras crianças em outros espaços, né? No parque, no Sesc, enfim. Numa biblioteca, na escola, né, o quanto isso pode afetar, né, você está falando do desenvolvimento, né, dessa criança e daí para a vida adulta, mas até no aprendizado dela, né, quando ela está dentro da escola, que tipo de ambiente que essa escola oferece, se esse ambiente propicia, né, um desenvolvimento, um aprendizado, né, saudáveis, ou se isso está prejudicando o aprendizado dessa criança, né.
E tem uma coisa, Lu, muito importante, que inclusive compromete ética, sabe? Por quê? Porque o meu desenvolvimento cognitivo e corpóreo dá o tom de como eu me relaciono com o outro. Se eu tenho, né, uma dificuldade de perceber o outro, como é que eu vou me encontrar com ele? Tá tudo bem metralha, sabe? Tá tudo bem legitimar a violência. Eu não percebo o outro, eu não reconheço o outro como pessoa. E aí, toda a barbárie tá posta. Né? E hoje a gente escuta falar de empatia em tudo que é discurso, mas a gente está ensinando, praticando para a criança, né, aprender a ter empatia com o outro, né? E assim, tudo começa por ela ter a possibilidade de autoconhecimento na relação com o mundo. O ambiente físico, né, concreto, que inclui os objetos e as pessoas. Né? Então a gente tem contato com o colo da mãe, com o leite materno ou com a mamadeira. Isso cria um repertório de experiência, né? Tudo isso está formando relação. Tudo isso está formando cérebro. E eu hoje vou fazer uma discussão sobre adolescência, né? E eu tenho pensado muito na casa, né, com todo esse momento, né, Drica? A infância é como a casa na sua parte mais estrutural, né? Então eu vou pondo toda a estrutura da casa na infância. A adolescência eu ainda estou em desenvolvimento. É aquela fase da obra que a parte bruta acabou e eu vou para o acabamento. E aí, na hora que eu vou para o acabamento, eu vou percebendo que a parede não ficou tão no esquadro, e aí deu um problema no outro lugar, então eu vou ter que fazer um ajuste, sabe? Então, assim, a adolescência, ela expõe buracos que vieram da infância. Porque acontece, gente, todo mundo tem aqui ou ali situações onde não foi o mais favorável. E aí, a adolescência, aí a gente olha para a adolescência como um problema. Aí a gente vai trazer o adolescente como problemático. Quando assim, todo mundo, Drica conhece bem essa experiência, né? Se o contrapiso não está bem feito, o porcelanato não vai dar certo, né? Então, se você vai trazer um acabamento, e aí a adolescência, na verdade, é uma fase maravilhosa que eu posso ajustar a rota, né? Então, assim, deu problema, vamos fazer. Deu problema, vamos pensar uma nova solução diferente, criativa, não está fechado. A infância é fundamental, mas a gente não está fechado. E por que eu estou trazendo isso? Porque a gente corre isso de perder a esperança de ter passado o prazo, sabe? Então, sei lá, eu agora estou ouvindo a Drica trazer um ambiente ideal, e eu não tive esse ambiente ideal, não conhecia esse repertório, e não fiz esse quarto que era o mais protetivo, né? Então, assim, você tomou conhecimento agora disso? Vamos cuidar agora? Vamos começar já? Não vamos esperar ou desistir. Não vamos perder a esperança. Perder a esperança é um projeto político. A gente tem que esperançar. A gente tem que ter esperança no mundo melhor. A gente tem que acreditar que dá para fazer diferente. Sabe? É isso. E a adolescência pode ser essa oportunidade. Mas eu vou aproveitar então já o gancho disso que você trouxe e trazer esse olhar de tudo que a gente falou aqui até agora, né, de um ambiente favorável, de um ambiente amoroso versus um ambiente violento, para as crianças que estão em vulnerabilidade social, né? Então, uma criança que mora na favela, ou uma criança que está numa escola que não propicia, né, um espaço saudável, ou nem está na escola, né? Que nem tem uma casa nem na favela, que está morando na rua, como a gente está, né, cada dia mais vendo essa realidade. Como que a gente pode pensar no desenvolvimento dessa criança e que ela vai se tornar um adulto, né, que vai atuar na sociedade, com esperança? Primeira coisa, Lu, eu acho que a gente precisa se dar conta, né, que os nossos filhos estão no mundo e essas crianças também estão no mundo, né? A gente tem que entender que eles compartilharão espaços.
Não dá para eu falar da violência nas ruas, do tráfico de drogas e de todos os problemas de segurança pública, né, sem olhar que a gente está produzindo isso. Né? Então, essa é a primeira coisa. Então, a gente quer, de forma muito egoísta, né, defender os nossos filhos, a gente tem que defender todas as crianças, porque serão essas pessoas que viverão junto. Serão essas pessoas que farão o resultado das urnas. A gente não escolheu o nosso presidente sozinho. A gente podia ter tido outro resultado. A gente está no mundo e um outro interfere na minha realidade. É a primeira coisa que a gente tem que entender. A gente está junto. Está todo mundo. A pandemia, ela teve muitas coisas ruins, mas ela trouxe uma coisa maravilhosa, que foi a percepção de que se um cai, cai todo mundo. Quando a gente teve um problema na China, não deu um ano, o mundo inteiro parou. A gente precisa entender, a primeiríssima coisa que a gente precisa entender é que está todo mundo no mesmo barco. Não tem bote. Não tem bote. É um barco só, sem bote. Sabe aquela arquinha do Noé? É isso, a gente está na arquinha do Noé e não tem bote. Né? E aí, lutar por políticas públicas. Não dá para uma saída individual, ela é coletiva. Né? Os nossos espaços físicos precisam ser diferentes, as nossas escolas precisam ser pensadas como política pública num outro modelo. As nossas escolas hoje parecem presídio. Como que pode um aluno de escola pública desenvolver plenamente as suas capacidades num lugar que lembre a privação de liberdade? Então, assim, tem que ser política pública, tem que ter verba pública para isso. Então, assim, a economia tem que estar a serviço das pessoas e não ao contrário. A gente tem uma lógica de nós a serviço da economia, enquanto a economia tem que estar a serviço do bom desenvolvimento humano, de um desenvolvimento ético, de um desenvolvimento amoroso. Né? Então, acho que, assim, eu acho que o caminho é esse, né? De pactos coletivos, pactos sociais. E o que a gente faz diante de um cenário de retrocesso? A gente se coletiviza no nosso grupo, sabe? A gente se junta. Então, estamos nós três aqui juntos. A gente faz aqui ações propositivas, nós, a partir do que a gente pode. Né? O que nós três podemos fazer? Então, vamos fazer. Não vamos esperar o Estado. Vamos atuar no campo da sociedade. Vamos falar, vamos atuar, vamos fazer no que a gente pode. Ah, Carol, mas é só uma escola. Bom, mas já é uma escola. Ah, mas é só 5 crianças. Bom, já é 5 crianças. Sabe, a gente já está transformando. E assim, uma árvore começou com uma semente e vira muitas sementes. Sabe? Então, assim, vamos olhar, porque a natureza, ela tem a resposta, né? Um grande antropólogo, o Dr. Darlan, ele deu um exemplo uma vez que eu achei maravilhoso. A gente tende a olhar a natureza como cruel. Então a gente pensa que uma tartaruga coloca 100 ovos e só 10 viram tartaruga, né? E como foi cruel, ela perdeu 90 filhotes. E ele falou assim, a gente pode pensar isso, mas a gente também pode pensar que ela precisava de 10 filhotes, mas podia fazer 100 ovos. Então ela doou para que outros animais tivessem comida, porque era o que ela podia. Então, não é uma violência, é uma generosidade dela. Eu posso te dar 100, porque a gente quer toda a natureza bem. Eu só preciso de 10. Então, assim, é uma mudança de mentalidade que vai transformar no pequeno, no miúdo, para chegar no grande, sem desesperançar. Aí você está falando isso, eu estou pensando que e a natureza é generosa mesmo, né? Porque isso que você falou, né? Eu lembrei de uma coisa que o Feng Shui fala, né? De espalhar sementes, né? Que tudo que a gente espalha floresce, né? E a Laura, ela está num período assim, de muito encantamento com a primavera, né? E ela ontem, voltando da escola, ela falou no carro, mamãe, mas para nascer uma árvore, a gente que faz, a gente planta, né? A pessoa planta a semente. Eu falei, mas não somente, o vento espalha, né? Sementes e aí coisas florescem, né? Flores nascem disso também, né? Então, igual você falou, né? Você pode fazer uma escola ali com 5 crianças, são apenas 5, né? Mas essas sementes, né? O vento pode espalhar isso, né? E a gente não pode se abster, né, do nosso lugar de cidadão, né, de atuar
né, se a gente quer mudança, né, porque se eu quero uma coisa boa, né, qualidade de vida, saúde, segurança, bem-estar só para minha filha, o mundo não é a minha casa, né? O mundo é muito maior, né? A gente tem que querer para todos e aí entender, que eu acho que isso que é muito difícil, né? Uma parcela da nossa sociedade não entende que se todo mundo tem, a gente não vai ter uma coisa que mata literalmente a todos nós, né? Que é a violência, né? A violência, ela é fruto da pobreza, ela é fruto da desigualdade social, né? Então, se toda criança estiver na escola, se toda criança tiver comida, toda pessoa tiver sua casa, ninguém precisa tirar do outro, né? E eu falo que eu sou sonhadora e esse é um sonho que eu tenho, que as pessoas entendam, né? Que quando a gente luta pelo bem de todos, todos nós vamos colher esses frutos, né? E sabe, Lu, uma coisa que eu queria, que assim, a gente olha a violência só na esfera da violência de uma pessoa contra a outra, né? E a gente pensa assim, tipo, uma pessoa que assaltou, né? E a gente olha a violência nesse lugar, uma pessoa que matou, né? E aí um caso isolado, né? A gente invisibiliza a morte sistemática, estrutural, de Estado, né? Quando a polícia entra num território e sai atirando, isso é uma violência de Estado. Quando o nosso governo atrasa meses a aquisição de vacina, isso é uma morte de Estado, isso é uma violência brutal. Brutal. Então, assim, a violência do pequeno é a resistência possível diante da violência grande, né? Assim, morrer de fome. Gente, morrer de fome. Assim, não tem mais cabimento hoje, com tanta tecnologia para produção de alimento, a gente ficar gastando todo o território nacional para produzir soja e açúcar e importar feijão. Assim, nesse país passando fome, a gente está importando feijão, que é a base da alimentação brasileira. Né? Então, assim, a gente tem um monte de população campesina que poderia estar sendo beneficiada para a produção de alimento. Eu não como soja. Eu luto porque meus filhos comam cada vez menos doce. E o que a gente produz? Soja transgênica, cheia de agrotóxico, que está matando a nossa água, né? Matando a nossa água, e açúcar, a rodo, despejando no mundo, né? E assim, a gente não tem tomate, a gente não tem arroz, a gente tem, o maior produtor de arroz é o MST. E a gente criminaliza o MST, que está produzindo comida. Entendeu? E a gente bate palma para quem está produzindo soja, matando toda a nossa biodiversidade. Então, assim, a gente precisa entender o que está acontecendo. Mesmo eu tendo recursos para comprar para mim, cada vez vai ficar mais complicado. Hoje, por exemplo, nas pesquisas sobre autismo, uma das causas apontadas como aumento é o consumo de agrotóxicos. Então, assim, gente, não vamos ser inocentes, né? A gente está, sim, produzindo algo que vai ser muito nocivo para todos nós enquanto sociedade, né? Mesmo as pessoas ricas, privilegiadas, e assim, falando de um lugar de uma pessoa privilegiada, eu sei que eu sou uma pessoa privilegiada, a gente vive no medo, a gente não deixa os nossos filhos brincarem solto no parque. Os nossos filhos não têm mais espaço de brincadeira ao ar livre, porque a gente vive no medo. Sim. E isso também é violento, né? A violência está nisso, não está só no assalto, não está na pessoa que foi assaltada no farol e levar o celular dela. Tudo isso é violência, né? Estou vendo se você não quer ir tomar um café lá em casa, não. Gente, eu queria tomar café com a Carol todo dia. Olha, me convida que eu vou pegar o café, porque eu amo o café. Eu falo, é uma aula toda vez. Desculpa, gente, eu tenho esse hábito meio palestrinha, mas... Mas é isso, a gente precisa, né, falar, a gente precisa colocar nossa voz, né, a serviço também, né, de informar, de dizer também dos nossos medos, porque a gente também vive com medo, né? E não achar que só, eu tenho medo da minha filha ser assaltada, de acontecer alguma coisa com a minha criança, mas a mãe que está às vezes na rua porque perdeu a casa também tem medo pelo filho dela, né? Quando chove à noite, ela não tem lugar para dormir com essa criança, né? Essas pessoas também estão com medo, né?
Uhum. E a situação dela também é fruto, né, dessa violência e dessa falta de política pública que olhe pela infância e que olhe né, pela sociedade como um todo. E, Lu, uma coisa que a gente, assim, quando a gente, na psicologia, né, a gente pensa família como ambiente, a gente tem que olhar todas as pessoas cuidadoras, né? E aí, algo que a gente não fala é que uma parte expressiva das cuidadoras são pessoas contratadas no serviço de cuidado, né? E essas pessoas estão num ambiente que não é o que a gente está defendendo aqui como ideal. Fisicamente, o espaço físico onde essas pessoas moram não tem nenhum mínimo, né? Então, assim, como é você cuidar de uma criança tendo na sua realidade física um ambiente bastante insalubre, né? De várias pessoas no mesmo cômodo, sem acesso a saneamento básico, né? Muitas vezes como é que é o nome? Sem acabamento, como é que é o nome dele? Você conhece, quando tá direto no... Desculpa, eu caí e voltei. É quando tá ainda no reboco, sabe? A casa, quando você não teve nem condições de chegar na adolescência da casa, você tá só lá na infância, né? Tá preso na infância. Na parte cinza da obra, a gente fala. Oi? Na parte cinza. Na obra tá tudo cinza. Ou nem cinza, às vezes é aquele tijolo vermelho furado, né? Então, assim, é isso, assim, como que ela tá para cuidar dos nossos filhos? Né? Como ela chega? Que ambiente ela pode oferecer? Né? Então, assim... Isso serve para a escola também, né, Carol? Com certeza. Professoras da escola. Quanto uma professora ganha na escola? Você sabe quanto a pessoa ganha na escola do seu filho? Como que ela chega lá? Quanto tempo ela demora para chegar? Com quem que o filho dela tá? Para ela estar ali bem cuidando do seu filho? Né? Isso é muito importante a gente parar para refletir em todo esse sistema, né? Sim. E quanto, Dri, isso é uma coisa que eu já pesquisei lá atrás e já comentei uma vez também. O quanto a gente, na parte da obra, né, mais bruta, a base, que vai dar o tom da casa, a gente economiza, né? Então, a gente está fazendo fundação com material desqualificado, né? Então, uma professora de educação infantil ganha como hora-aula muito menos do que um professor especialista, um professor de ensino médio em geografia. Se você olhar, a professora de educação infantil, ela ganha menos e há uma prevalência maior de pessoas negras do que se você olhar no ensino médio. Então, assim, a gente vai ter uma precarização do cuidado. Quanto mais baixo na etário, né, na faixa etária, quanto mais serviços escatológicos de limpar bunda, limpar nariz, mais desvalorizado vai estar. E é a base de tudo que a gente vai ter para frente. Então, assim, a gente não valoriza a infância. Né? A gente não valoriza as pessoas cuidadoras. A gente sucateia esse espaço, né? E depois culpabiliza o indivíduo. Então vai chegar lá para frente o adolescente que chegou, passou por todo esse desenvolvimento e ele é rebelde, ele usa drogas, ele afronta os adultos, qualquer coisa que a gente possa pensar como repertório que se fala dos adolescentes. A gente vai culpabilizar ele. E às vezes, e quando a gente não culpabiliza ele, a gente culpabiliza a família, entenda-se mãe, porque nem é a família toda, né? E aí a gente joga por conta dele. Só que o que a gente está fazendo? Né? Então, assim, como que está esse deslocamento interno? Essa mãe... Pois é. Então, assim, a gente teme pelas vidas dos nossos, mas a gente está todos juntos, né? Então, assim, a violência sistêmica, né? Muitas vezes a família, a única alternativa de subsistência está no tráfico, gente. Não é pra gente dizer que legal, que lindo, né? Não é para apoiar esse tipo de prática, mas a gente olhar como que chegou até isso, né? Então, enfim. E acho que escola é um dos espaços. Eu, por exemplo, se eu pudesse fazer a minha caneta, sabe a chance de ter a caneta na mão?
eu acho que as escolas, gente, poderiam ser um espaço tão lindo, mas tão lindo, né? E, Carol, desculpa, mas o que eu falei aqui, eu até estou em contato com algumas pessoas aqui para tentar levar um pouco de qualidade do ambiente escolar público aqui de Indaiatuba. E o preço de você fazer uma escola ruim, o ambiente, e uma escola boa é o mesmo. Não é economia de dinheiro. É falta de conhecimento e de vontade. Uma escola melhor. De fazer um galpão de qualquer jeito, com uma janelinha lá em cima, parede branca, e a lousa lá na frente, e o mobiliário de plástico e de metal, e aquela cadeira fria. O preço de você construir uma escola assim é o mesmo preço de você construir uma escola com luz natural, com a iluminação adequada, com madeira, você consegue as duas coisas pelo mesmo valor. É triste. Não é uma questão monetária, né? É uma questão de vontade mesmo, público. Não é questão de vontade, é questão de querer sair um pouquinho daquilo para melhorar, para ver como que pode melhorar. Porque as pessoas não têm isso, não têm essa iniciativa. E aí eu comecei a pensar aqui, comecei a conversar com algumas arquitetas, amigas, a gente começou a fazer brinquedoteca em posto de saúde aqui em Indaiatuba. Mas é isso, o que a minha proposta, Dri, seria levar o posto de saúde para a escola, sabe? Então, assim, ter um posto de saúde com um pediatra dentro do ambiente escolar, com equipes de saúde multidisciplinares dentro da escola, com um serviço de assistência e apoio para as famílias para cuidarem, sabe? Então, assim, ter espaço de cultura dentro das escolas, né? Então, assim, você ter um aparelho de Estado com todos os serviços, né? Então, a infância e a adolescência, elas poderiam contar com um espaço onde todas as necessidades de infraestrutura estivessem juntas, né? Então, assim, eu não preciso levar meu filho para outro lugar para ele passar um poço, porque é muito difícil para uma... Então, assim, se eu sou a mãe e eu tenho que levar na escola também já tem o médico. Se eu, professora, estou vendo que a criança não está bem, eu já tenho um posto de saúde para poder encaminhar ali dentro do espaço. Eu estou sentindo na sala de aula que a criança está apresentando sintomas de depressão e ansiedade, eu tenho um psicólogo ali dentro do espaço para cuidar, para ajudar, equipes multidisciplinares que façam intervisão, que é um modelo de troca de conhecimento em favor da criança. Todos os adultos daquele espaço trocando com um olhar para favorecer as crianças que estão lá, né? Com múltiplas entradas. Porque eu tenho a fono, olha, eu atendo família, eu faço 2 trabalhos, né? Um remunerado, que é o consultório, e um trabalho de atuação junto à rede, né? Voluntário. E no meu trabalho direto do consultório, tá? Um público pagante e tal, eu tenho atendido muitas famílias de crianças pequenas, na faixa dos 4, 5 anos, que estão com problema de fala. Porque a gente ficou 2 anos e meio de máscara. E as crianças não adquiriram plenamente a linguagem. E aí, o que a gente está fazendo? Na escola privada, você tem que levar seu filho para fono, você tem que levar seu filho para fono, você tem que levar seu filho para fono. Aquela mãe de classe média que está conseguindo pagar a escola, mas está no aperto, não vai conseguir pagar fono. Aquela que conseguir vai pagar fono. A outra que não conseguir também não vai pagar. Só que essas crianças vão estar no mesmo lugar. Então o que a gente tem que fazer? Cara, vamos atuar com fono dentro da escola para todas as crianças recuperarem o atraso que teve da pandemia. As crianças, meu filho, está no 3º ano do ensino fundamental. Ele é do grupo de alfabetização, que perdeu o processo inicial de alfabetização. A gente tem que atuar urgente em todas. E, assim, eu vejo descompassos gritantes entre meus filhos e os amigos dos meus filhos. Eles estão numa escola Waldorf, numa escola particular, com pessoas com acesso. Assim, o que a gente acha que vai acontecer com as crianças de 3º ano da pública, gente? Como que elas vão entender geografia se elas não estão tendo nem a base da alfabetização?
ler e escrever, fazer 4 operações. Como que eu vou entender onde fica norte, onde fica sul? Eu vou entender. Não vou entender, entendeu? Porque a base tá ruim, a casa tá ruim. O que a gente pode fazer agora, a gente pode fazer um pacto com todos os profissionais possíveis. Então, vamos trazer TO, vamos trazer físio, todo mundo para cuidar. Então, assim, se tem alguém aqui ouvindo que é profissional de saúde, atue voluntariamente numa parte do seu dia para ajudar uma criança da escola pública, porque eles estarão junto com os nossos filhos, ou a gente ajuda todos, ou estamos todo mundo ferrado, entendeu? Dri, você consegue falar, vamos, é isso que a gente pode fazer, sabe? Quando você fez a pergunta? Então, assim, eu posso ajudar com o meu conhecimento técnico em arquitetura, então levar esse conhecimento. Vamos levar esse conhecimento. Já tem um galpão, já está construído, é uma janelinha lá em cima. O que dá para fazer no curto prazo? Então vamos rasgar um janelão, já é um primeiro passo. Vamos mudar a cor, vamos tirar esse brancão horroroso, qualquer coisa, vamos melhorando um pouquinho. Qualquer melhoria é uma melhoria, sabe? E vamos melhorando o quanto a gente consegue, sabe? Eu acredito na pequena mudança. Eu acredito, né? Assim, a gente vai organizando devagarinho, né, Lu? Então vamos serve mais, processo. Né? É processo. Então, assim, vamos pensando o que dá para fazer, vamos colocando as coisinhas no lugar. As coisas que estão no lugar, elas ficam no lugar. Aí a gente vai atacar outro cômodo, sabe? Então vamos para outro cômodo da casa, colocar as coisinhas em ordem. Cuidei desse conteúdo, desse repertório, vamos para outro, né? Pra gente não ficar numa casa toda bagunçada, porque como eu não consigo nada, eu desisto, e aí eu fico naquele lugar que, assim, um todo, né? Eu entro nesse caos que não tem nada a fazer. Enfim. Uma última coisa que eu não queria deixar que a gente falasse, a Drica fez um vídeo muito legal ontem falando de autoestima, né? Da nossa autoestima, do nosso potencial de acreditar nas nossas capacidades. E que isso, na verdade, é construído lá na infância, né? E como que a gente propicia para a criança, né, ela desenvolver a autonomia dela e como isso impacta na autoestima que ela vai ter. E aí trazendo esse olhar para essa criança, né, em vulnerabilidade. Como, né, isso pode prejudicar também que essa criança tenha uma autoestima elevada e aí o impacto que isso vai ter na vida adulta dela, né? Eu entendo a autoestima, né, como em relação, né? Então, a estima que eu tenho por mim veio da relação que eu tenho, né? E aí, eu posso ter, mesmo apesar da vulnerabilidade, uma ótima autoestima, né? Porque tive boas relações, né? A vulnerabilidade material não necessariamente vem junto com a vulnerabilidade psíquica, né? Sim, existe uma correlação grande, mas ela não é determinista, né? Então, mas são grupos mais vulnerabilizados porque existe uma narrativa social, né? Muito forte em relação a certos grupos em relação a outros, né? Então, mulheres em relação aos homens, pessoas brancas em relação a pessoas não brancas, pessoas de classe média versus pessoas da periferia, e isso vai se compondo, né? Que lugar eu posso ocupar, né? Então, é muito comum e foi uma coisa muito, assim, quando você faz uma observação do fato, isso é uma coisa muito, que me chamou muita atenção. Em 2019, no colégio dos meus filhos, a gente organizou o Waldorf 100. Era o ano do centenário, e a temática do Waldorf 100 foi abelhas. No mundo inteiro essa foi a temática, né? E a gente fez, então, um evento chamado Colmeia, onde a gente trouxe várias pessoas para falarem desse tema, né? E aí a gente tinha uma pessoa, um homem, para falar sobre as abelhas sem ferrão, um outro homem, e eu estou marcando o gênero porque é importante para essa discussão que eu quero trazer. Um outro homem para trazer a perspectiva da biodinâmica, que é uma forma de agricultura antroposófica, uma mulher especialista na temática de agrotóxico e uma outra mulher que ia fazer uma dinâmica com os jovens, oficinas, tá? A escola tinha uma verba baixa, né? E eu fui a pessoa que fiz o contato com os possíveis palestrantes. Para todas as mulheres que eu entrei em contato e expliquei a situação da escola econômica, todas elas aceitaram fazer pelo que eu ofereci.
ou até por menos. Aceitaram um valor que era baixo e dizer, mas se vocês estiverem com dificuldade, não precisa me pagar nem isso. Os 2 homens não aceitaram ou pediram mais. Os 2 homens progressistas, que militam e lutam contra o modelo capitalista. Então, assim, eu tô falando de, né? Mas, assim, sim, as mulheres não se sentiram... Ainda está na bolha. Então, assim... Né? Mas o gênero já dita aí uma atuação... A autoestima dessas mulheres não permitiram que elas cobrassem pelo serviço que elas executavam, como os homens se sentiram autorizados a cobrar. Né? Tem um contexto social que está posto, né? Mas a gente não pode esquecer que, assim, entre mulheres brancas de classe média terão diferenças individuais, né? Então, assim, a gente tem que fazer, então, um duplo movimento. É um movimento de denúncia e mudança em relação à questão social, né? Temos que falar cada vez mais das questões de gênero, raça, classe, pessoas com deficiência, né? Então a gente precisa trazer esse repertório e também como que a gente cuida da autoestima. E a autoestima individual vem de autonomia, né? O ambiente que eu ofereço para o meu filho permite que ele tenha independência. Eu dou condições para que ele decida por si, né? Porque a autonomia é a autogovernança. Então, assim, eu obrigo a colaboração ou eu convido para a colaboração? Né? O ambiente favorece que ele tome decisões, né? Ele consegue ter autonomia de escolher a roupa e independência para vestir, né? Então, assim, o quanto eu dou esse espaço para a criança, né? Inclusive preparando o ambiente para isso, né? Não dá para ser autônomo sem ser independente. Eu preciso conseguir, né? Executar as coisas para poder decidir fazer as coisas também. Tem um pouco uma coisa anda junto, assim, elas são diferentes, mas elas caminham lado a lado. Se eu me percebo incapaz de fazer, eu não decido fazer. São coisas diferentes, mas uma depende da outra, né? Elas são interrelacionadas, com certeza. Quer agregar alguma coisa nesse sentido da autoestima, Adri? Não, acho que é isso, né? Acho que é o que eu falei no vídeo de ontem, né? E o que a Carol falou, a gente deixar a criança livre, dar autonomia para ela, sem a gente querer interferir. A gente fica lá, a criança está tentando abrir um negócio, né? E a gente fica impaciente e com a criança tentando abrir, a gente toma da mão dela e fala, daqui que eu abro logo, porque a gente está atrasado, tem que sair para a escola. E isso a gente está cortando totalmente a autonomia, a autoestima, o desenvolvimento motor, a gente está cortando tudo, né? Então, assim, a gente precisa olhar para a criança de uma maneira diferente. Com paciência, deixar ela tentar. Se ela vier te pedir ajuda, você ajuda ela, mas deixa, sabe? Esteja ali para ela, mas deixa ela fazer o que ela... acha que ela consegue, né? E ela tentar mais. Acho que esse é o grande X da questão. Ah, não, mas ela não consegue subir ali. Ali é muito alto para ela. Ela já tentou? Você já viu ela tentar? Sabe? Então, eu acho que a gente também é muito simples, né? Não precisa a arquitetura preparada da neuroarquitetura, a pessoa já quase infarta, fala, quanto é que eu vou gastar numa casa preparada para isso? Não vai gastar nada. É só você ir lá e preparar tem os elementos que você usa. A torre de aprendizagem, os móveis montessorianos, que são lindos, e que é super legal se você puder, mas tem um outro jeito que você consegue fazer e adaptar com segurança e tá ali do lado e a criança conseguir subir. Tem pallet, caixa que você consegue fazer, enfim. Não é dinheiro a desculpa, sabe? Então, é força de vontade, buscar informação
E se puder ter um profissional do lado que vai te orientar a fazer uma consultoria, que seja, se você não tem dinheiro para pagar um projeto, faz uma consultoria. O que eu posso melhorar na minha casa? Né? Tem vários profissionais que podem ajudar nisso. Então, acho que isso é uma coisa essencial para dar essa formação melhor para os nossos filhos. E a atitude também, né, da gente permitir, né, que você falou, às vezes, se a criança pedir ajuda, você dá, e não necessariamente você precisa, o dar ajuda é fazer por ela, você pode, às vezes, ajudá-la a encontrar outro caminho. Você está fazendo assim, não está funcionando, você já tentou de outra forma? Né, eu falo muitas vezes para a Laura, ela faz alguma coisa, né, às vezes não é a força, quanta força você tem que colocar, às vezes é a forma de fazer, tenta fazer de outro jeito, né, ajudar a criança a encontrar outro caminho, encontrar outro caminho, não você apontar outro caminho para ela necessariamente. A geração, né? iFood, né, que aperta é tudo pronto. Dá um clique e a comida chega, é complicado, porque é imediato, é tudo imediato. Né? A mensagem do WhatsApp é imediata. É tudo imediato. Mas como e olha que interessante. Esse ambiente da geração iFood fomos nós, os nossos pais, que propiciaram. Sim. Né? Então, assim, e é isso que a gente faz. E uma outra possibilidade é eu fazer só a parte que precisa de ajuda. Então, hoje, João e Mel fazem a cama. Né? Mel tem 6 anos, João tem 9. João e Mel cortam a unha. 6 anos e 9 anos. As pessoas falam assim, nossa, 6 anos ela já corta a própria unha? Foi um processo, né? Então ela começou. Então ela não conseguia fazer a mão direita. Ela não conseguia fazer a mão direita. Então eu fiz só a direita. Eu não deixei assim. Então assim, não precisa fazer o todo. Para ela puxar o lençol até em cima e pôr é difícil, mas ajeitar no cantinho não era. Então assim, e só o quanto de fato a criança ainda não consegue, convidando para fazer até onde ela consegue, né? Dando espaço e não trazendo, eu acho que é uma coisa importante, né? Um engessamento de visão do mundo do adulto. Porque as crianças criam soluções maravilhosas, que não são as nossas, mas a gente não dá conta da criatividade deles. A gente quer que eles sigam o nosso caminho. Sim. No nosso tempo também. Oi? Sim. E normalmente no tempo do adulto, tem que ser rápido, ó. Isso, assim, essa daí é um clássico que eu cuido aqui, né? Quando eu vou falar de rotina e tal, para que a gente consiga fazer olhar a rotina para que ela tenha o tempo da criança, né? Sim, mas mesmo quando a gente dá o tempo da criança, a gente não aceita a solução da criança, né? Então, e eu vou falar assim, até eu mesmo, gente, tenho uma grande dificuldade. Eu tô olhando uma coisa que o João tá fazendo e é diferente do que eu tô acostumada e eu acho que vai dar errado. E aí, eu criei o meu filho bem mal, né? Porque ao mesmo tempo que eu criei ele para ele tentar fazer, ele me contesta. Então ele vai, teima, faz do jeito dele. Tá vendo como deu certo, mamãe? Né? Meu filho fala assim pra mim. E ele tem razão, né? E ele me ensina muito, né? Verdade, filho, você teve uma outra solução, essa solução foi boa, a mamãe não acreditou e agora você me ensinou um jeito novo de fazer, né? E acontece, né? Então, a gente acaba querendo colocar eles no nosso trilho, né? A gente quer controlar tudo, né? Então, assim, a gente não quer estar de amparo, né? A gente quer estar como caminho único. Quer ser necessária, né? A gente não quer estar ali para amparar. A gente quer que a gente seja essencial na vida dele, que ele dependa da gente. E esse não é o caminho bom. Aí quando fizer 14 anos, essa é uma outra coisa, né? Porque quando faz 14 anos, a gente quer que eles estejam prontos com autonomia. Agora venceu o prazo da infância, chegou a adolescência, agora se vira. Sim, exato. Uma pessoa que nunca arrumou a cama na vida, que nunca cozinhou, uma pessoa que nunca cuidou das próprias coisas, que teve... E aí, gente, assim, algo que vem acontecendo que, assim, tem virado motivo de piada, mas é uma realidade posta, são pais e mães indo discutir com o professor universitário por causa de nota do filho. Né?
Porque a gente está ocupando esses lugares. A gente vem crescendo e a gente, assim, né? A gente não está dando espaço para os caras fazerem a parte deles. A culpa não é deles, é nossa. A responsabilidade... É aquilo que você falou da casa, né? Da fundação da casa. É a mesma coisa que você falou lá atrás, né? Eu não tô deixando fazer aqui na infância, e quando chega faz 15 anos, você não arruma sua cama, você não larga sua mochila largada. Mas... E aí, eu não aproveito o momento do acabamento, né? Então, cara, tô com uma adolescente de 15 anos que não faz a cama. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que olhar para a base, o que eu não fiz lá, e propor o que eu vou fazer daqui para frente. Não é desistir. Mas, assim, tem uma lacuna que foi dada, então eu vou começar a atuar. Como eu falei quando da gente recuperar a questão da alfabetização ou da linguagem da educação infantil como política pública, né? Eu tenho que olhar para esse adolescente e as questões que esse adolescente coloca e olhar assim, o que faltou na base? Como que eu vou sanar o que faltou na base? Né? Vamos refazer esse contrapiso? Né? Vamos colocar esquadro nessa parede? Vamos realinhar essa parede? Né? Ele está dizendo alguma coisa quando ele não faz. Como que eu favoreço? Né? Se lá atrás eu não tinha repertório, né, do impacto de eletrônicos, e agora eu estou com um filho que não sai do celular, que não interage com ninguém, o que faltou lá atrás? O que eu posso fazer agora para mudar o jogo? Sabe? Não vamos desistir. Olha o que está dando de problema agora. Pensa no que pode ter precisado lá atrás que não teve e coloca em cena. Começa a atuar propositivamente para resolver. Tem uma escola pública que está com um janelão só lá em cima e foi feita uma construção. A escola já está lá, já está construída, já tem aluno dentro, estudante dentro, né? O que eu posso fazer hoje? Putz, não dá para demolir a escola inteira, mas dá para eu rasgar e fazer um janelão. Bora, é o que dá para fazer, é o que a gente vai fazer. Entendeu? É isso, né? Então, acho que é isso. Maravilha. Ai, obrigada, gente. Eu acho que a gente já passou de 1 hora, porque assim, eu ficaria aqui a manhã inteira, mas queria que vocês falassem aí as últimas palavras, né, nesse sentido aí, né, da gente olhar para a infância, para o bem-estar das crianças nesse contexto, para a gente encerrar. E agradecer vocês duas enormemente por ter aceito, por estar aqui, por compartilhar aí o saber de vocês. E por ter vocês aí do meu lado nessa caminhada, que eu acho que, né, agrega muito para mim, aprendo muito com vocês. Obrigada, viu? Obrigada a você, Lu, pelo convite, sempre muito bom. Também sempre aprendo com vocês. Carol da aula. E muito obrigada. Lu, sempre, é uma delícia sempre estar com você, a Drica também. Eu agradeço enormemente o espaço de falar. Eu acho que a gente precisa pensar com seriedade, né, na nossa situação política cotidiana, né? Sim, é importante o segundo turno, é importante quem a gente vai escolher para o segundo turno, para quem a gente vai eleger para comandar esse país. Mas que a gente não se acomode depois da eleição. 4 anos, que a gente faça da nossa vida uma vida política, né? Uma vida em favor da infância e da adolescência, né? Porque quando a gente quer um mundo melhor para os nossos filhos, não dá para ser um mundo só para eles. Não vai ser bom, né? A gente tem que fazer. Então, que a gente saia, né, de toda essa discussão, de todos esses incômodos que a gente está vendo, que nos abalam, que nos incomodam, e pense como eu vou atuar politicamente na minha vida cotidiana, né? No miudinho, no pequenininho, né? O que eu posso fazer diferente assim, ó, que no pequenininho. E com esperança, gente. Bom, não percamos a esperança. Não percamos. Nunca. Obrigada, meninas. Um beijo grande. Tchau, tchau. Obrigada a todo mundo que assistiu, gente. Um beijo. Beijo. Obrigada.